pesquisa Comunicação, Identidades e Fronteiras realizou o segundo colóquio internacional Mídia, Interação e Estudos Fronteiriços no dia 23 de outubro de 2015. Queremos agradecer a presença dos colegas e dos alunos e assistentes que nos prestigiam nesse momento. Esse é o esforço do nosso grupo de pesquisa de tentar criar vínculos, em função desse tema da mídia e dos estudos fronteiriços, que é um tema bastante novo e que a gente entende que é nosso dever promover. A abertura do evento foi feita pela violinista Paloma Rossato. O colóquio reuniu 15 pesquisadores de 9 universidades do Brasil e Uruguai. Eles discutiram principalmente a cobertura jornalística relativa às fronteiras. O tema Mídia e Terror, Comunicação e Violência Política foi abordado pelo professor Jacques Alcalay Weinberg, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O ato terrorista é um ato cênico. É um ato cênico que visa matar alguns inocentes para atordoar e atormentar a população. Para isso é necessário que haja um conluio com a imprensa. Como os valores de noticiabilidade incluem a violência, a mídia gosta de violência, a boa notícia é a má notícia, o ato terrorista, como outros atos violentos, facilmente entram na pauta jornalística. Usualmente se costuma dizer que o ato terrorista é o ato dos grupos fracos da sociedade, porque os poderosos entram pela porta da frente das redações e os fracos têm que prover as redações com algum estímulo, e o estímulo é a violência. Então há na história da imprensa uma relação umbilical entre as redações e o terrorismo político. Isso desde a época dos anarquistas aconteceu, e hoje em dia a gente observa que o Estado Islâmico e outros grupos terroristas, que qualquer ação desse tipo imediatamente atrai a atenção não só dos militares, como da imprensa e das ambulâncias. A gente não sabe quem chega primeiro no lugar do incidente, mas geralmente são jornalistas. E como você percebe que a mídia colabora com esse aumento do círculo do medo, dessa construção? O círculo do medo é construído não só pela divulgação do ato terrorista, como a divulgação de todas as más notícias que ocorrem na sociedade. Há uma discussão teórica se é possível fazer jornalismo das boas notícias. É pouco provável que as pessoas acordarão de manhã para pegar o jornal para ver boas notícias. A função clássica do jornalismo é vigiar o meio ambiente, é monitorar as ocorrências da sociedade para alertar as pessoas dos perigos que a cercam. Se não fosse isso, as pessoas não consumiriam jornalismo. Então, o jornalismo, por definição, é a indústria do medo. Vera Haddats, da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, abordou o tema Rádio e Fronteiras Culturais. O rádio de fronteira ele funciona como um elemento articulador das culturas locais e regionais, e é um importante meio para se propagar, para se difundir as questões relacionadas a todos os aspectos que dizem respeito, então, à cultura, aos modos de viver, aos modos de se relacionar, inclusive com os seus vizinhos. Como se pensa a programação do Rádio de Fronteira em relação à sociedade digital e aos ouvintes? Bem, eu diria que o Rádio de Fronteira, ele está na internet, usa a internet apenas como um suporte. Ele não se preocupa em fazer uma programação especial para a internet. A mesma programação que está no rádio convencional, ela é disponibilizada nas redes. Mas qual é o elemento importante nesse processo do digital? A fronteira, ela passa a ser propagada para um outro espaço, né, além daquele tradicional, e pode, inclusive, romper com alguns preconceitos, alguns problemas que normalmente estão ligados ao conceito de fronteira, que é pejorativo de modo geral. Joel Felipe Guindani, da Universidade Federal do Pampa, apresentou a produção do episódio Chibeiros, do documentário Em Algum Lugar da Memória. Além disso, o professor comentou sobre a atuação da Unipampa na fronteira.
Primeiramente, enquanto universidade, é o compromisso que nós temos, né, de reconhecer, identificar, analisar, né, essa realidade na qual nós estamos enquanto universidade. Então, o nosso trabalho, tanto na área da extensão como na área da pesquisa, é justamente esse, de identificar, registrar, né, através das tecnologias, no meu caso, o audiovisual, estas histórias, essas narrativas, né, essa literatura que se tem a partir da oralidade. Então é interessante o que nós fizemos lá, justamente valorizar essas pessoas que nos dizem sobre o passado e que nos esclarecem sobre o presente. Então, quando a gente fala de cultura de fronteira, e principalmente quando a gente pensa as atividades culturais, econômicas, o turismo que perpassa lá, a gente tem que ter o olhar para essa história. Se não tem, a gente não consegue presentificar o que a gente quer e principalmente projetar, né, o futuro. Enfim, nós enquanto universidade também pensamos o futuro da região. O colóquio contou com mais de 60 participantes e fez parte da 30ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM.